abrir aí Salmos 46. Salmos 46 é um salmo muito lido, né? É um salmo que ele fala sobre o ungido, sobre Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eu quero trazer aqui uma meditação com vocês sobre esse salmo. Antes eu quero ler ele com vocês, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas atribulações, nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumem. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre isso que o salmista está querendo falar, né? E na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Vamos entender isso. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quantas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós oramos esse salmo, né? Ou em momentos no culto de reunião. Então, eu quero dar um título, né, a esse salmo. Deus presente em meio ao caos. Você pode dizer aí para você, Deus presente em meio ao caos, para tua mente raciocinar isso. Deus presente em meio ao caos. Esse tema ele fala sobre segurança e confiança em Deus, mesmo diante de crises e instabilidade. Então, quando a gente pensa sobre o Salmo 46, ele é um convite à confiança plena em Deus. O salmista ele descreve cenários de catástrofes naturais. Já perceberam aqui? E conflitos. É interessante, ó. Os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas rugem. Está falando de catástrofe. Né? Já viram aí tsunami, e tantas outras coisas que acontecem no mundo, né? Natural. Ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre coisas tenebrosas, difíceis. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando tudo ao nosso redor parece desabar. É isso que ele está falando. A presença de Deus é o lugar mais seguro. Então, Deus é refúgio, fortaleza e socorro presente. Ele não está distante. Isso que ele quer dizer, nem atrasado. Quando Deus é o refúgio, fortaleza e socorro presente, então ele não está atrasado. Ele está presente no agora, especialmente nos dias difíceis. Também ele está presente. Não temer mesmo quando tudo demora. O Salmo fala de montes que se abalam em mares, né? Que rujam. Então, vamos entender isso? Ele está fazendo essa conexão no Salmo 46 com a vida de um personagem. Eu quero trazer aqui para vocês um personagem bíblico, né? E trazer esse entendimento, né? Eu lembrei de Ezequias. Vamos lá. Está lá em Isaías 36. Isaías 36 e também Isaías 37. Senaqueribe invade Judá. Senaqueribe representa
a oposição, o medo. Ele afrontava. Ele falou, vocês vão ficar confiando no que ele está te dizendo, no Deus deles? Senaqueribe representa a voz do inimigo. E a Bíblia fala que eles estavam cercados. Ele falava assim, diga a Ezequias, assim diz o grande rei, diz da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho, o seu poder para a guerra são meras palavras. Sabe aqueles momentos de afronta que fala assim, quem tu pensa que tu é? Que Deus é esse que tu serve? Está aqui, ó, Isaías 36. Então, esse salmo eu estou fazendo a conexão com esse momento de aflição. Em quem você está confiando? Isaías 35. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Então, olha quanta afronta vem aqui, ó, falando para ele. Não confie vocês nesse Deus. E vai embora. Tem algo que me chama a atenção aqui no capítulo 36 de Isaías, no versículo 21. Se você tiver aí com a Bíblia, ele fala assim, eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavras, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondam. Tem momento que a gente precisa entrar na presença do Senhor. Calar as vozes, né? Como diz o louvor. Ouvir só a voz de Deus, porque vem aquele monte de voz. No capítulo 37 diz que quando o rei Ezequiel ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor. Eu fico pensando, né? Às vezes a gente lê muitos salmos, né? E não tem noção do que momentos difíceis esses salmos foram escritos. Uns são cânticos de vitória, outros são lamentos, né? Então, esse cenário de Ezequias, ele enfrentou uma das maiores crises da sua vida como rei. O poderoso exército da Síria cercou Jerusalém, trazendo medo, ameaças e pânicos. Humanamente não havia saída. Lembra aí de alguma situação que você já viveu, que humanamente não tinha saída? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ezequias escolheu não confiar nos recursos humanos, mas correu para o templo, orou e buscou refúgio em Deus. Sabe, tem hora que a gente já foi em tudo que é lugar, mas o Senhor está te convidando hoje, entra no templo. Entrei no templo. Quem lembra desse louvor? Dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo. Eu sou desse tempo aí, gente. A Zé de Paula. Então, Deus é o nosso refúgio. Ele entrou no templo para orar. Escolheu não confiar nos recursos humanos, mas correu para o templo. Orou, buscou refúgio. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne, mesmo com o inimigo à porta. O Salmo 46 diz. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne, mesmo com o inimigo à porta. Ele se manteve firme, ouvindo o profeta Isaías e descansando na promessa de livramento. Ele pede para irem até Isaías. Ele chama aqui, então, ele mandou Eliaquim, o responsável pelo palácio, o escrivão, todos os vestidos de pano de saco foram falar com o profeta Isaías. Assim diz Ezequias, e ali ele contou, diga ao rei o seguinte, olha o que Isaías manda, assim diz o Senhor, não tenha medo. Está lá? Isaías 37, versículo 5. Não, 6, não tenha medo,
por causa das palavras que você ouviu, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Deus falou, não temas, eu colocarei. Quando você entra no templo, quando você entra no teu quarto, quando você não bate boca, porque, olha, há armas de guerra, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Em Deus, para destruir fortaleza. Entra no templo, dobra o teu joelho, ora. Deus apresenta essa carta ao Senhor. Senhor, olha essa afronta aqui. Deus, essa afronta, Senhor, que está vindo sobre mim. O Senhor colocou um espírito nele. É Deus quem vai cuidar dessa situação aí que você está passando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ezequias não agiu por impulso. Assim diz o Senhor. Ele silenciou as vozes de medo. Entregou o problema nas mãos do Senhor. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Sabe por quê? Porque a gente vai tomar outras ações e a gente vai acabar morrendo com ansiedade, com depressão, com medo. Então, a gente tem que silenciar todas as vozes. Amém, gente? Vocês estão aí comigo? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, como Ezequias, quando tudo parecia perdido, o salmista nos convida a descansar em um Deus que luta por nós. É isso. Ele vai fazer alguma coisa acontecer nessa situação que você está passando. Quando você entra no quarto, quando você entra no templo e começa a orar e não por impulso age e acalma, quieta, porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer correr, a gente quer agir, a gente quer falar, a gente quer, mas procura fazer diferente. Entra no quarto, fecha a tua boca em relação às vozes que estão falando com você e fala somente com Deus. Deus vai provocar, permitir algo acontecer. Amém? Tem momento de calar e tem momento de falar. Assim como Ezequias precisamos aprender a confiar não nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Quando tudo parece fora de controle, o controle ainda está nas mãos de Deus, né? O Salmo 46 é o eco da fé de homens e mulheres, que descobriram que quando o caos vem, o refúgio não é uma fuga, mas uma presença. É Deus conosco. Aleluia! Então, vivemos dias em que tudo parece, gente, instável, né? Vocês estão vendo tantas notícias? Tudo parece instável. A parte econômica, né? Um novo governo aí que a gente está vendo lá no exterior, mexendo com várias situações. Então, as estruturas que antes pareciam firmes, agora balançam. O medo, a incerteza, as pressões externas, né? E internas também, gritam dentro da alma. E é justamente nesse momento que a nossa fé é colocada à prova, quando as nossas estruturas começam a ser abaladas. Meu Deus, é muito difícil, mas é o momento que eu estou sendo colocada à prova. E foi assim com o rei Ezequias. Jerusalém estava cercada, gente, por um exército cruel, imbatível. As palavras de afronta do rei da Síria era como chegava a eles como uma sentença de morte, estamos mortos. Porque ele falava, ele botava medo. Lê esse texto depois. Ele colocava medo, as palavras amedrontam. Humanamente não havia saída. Mas em vez de se desesperar, Ezequias correu para o lugar certo.
a presença de Deus. Ele levou a afronta diante do Senhor e escolheu confiar no invisível. Porque às vezes demora. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Quando tudo ao redor gritava derrota, ele preferiu confiar no poder de Deus. Então Deus está falando com você e comigo hoje. É nesse mesmo espírito que o Salmo 46 foi escrito. Ele não nega o caos. Se você ler esse salmo, ele não nega o caos aqui. Ele não finge que está tudo bem. Pelo contrário, ele reconhece que há montes se abalando, mares rugindo. Então, não é moleza. Nações em guerra, é o que está falando aqui, o Salmo 46. Não temeremos, ainda que a terra se transporte, nos montes se abale, ainda que as águas tumultuem, rujam. Ele está falando aqui. Nações em guerra, mas ele declara, Deus está no meio dela e não será abalada. Eu quero que você seja encorajado hoje a entender isso. Ainda que tudo esteja acontecendo, entra no seu quarto, apresenta o Senhor e fala, meu Deus, não sei lidar com isso. Humanamente, Pai, eu não sei lidar com isso. Está difícil para mim. Hoje, talvez você esteja cercado por situações que parecem sem saída. Talvez você tenha pensado assim, Thalita, essa palavra está falando comigo. Então, é para você. Há ruídos, pressões, medos. Mas essa palavra te convida a fazer o mesmo que Ezequias. A se aquietar e confiar. Porque a verdadeira fortaleza não está fora de nós. Está em Deus. Presente no meio da crise. É complicado a gente assimilar isso, né? Porque na hora da crise você não vê saída. Mas é hora de você calar as vozes e ouvir a voz de Deus. É difícil esse autocontrole. Busque em Cristo isso. Busque em Deus isso. Esse domínio próprio, esse controle. Imagine, por exemplo, uma mãe, né? Uma pessoa, um pai, que está sozinho, na luta ali, e de repente ele recebe uma notificação. Olha, você vai ser despejado. Um despejo, né? Ele sozinho, não tem, ela sozinha, não tem marido, só com filho. E ela está desempregada, ou ele está desempregado, com 2 crianças pequenas, contas acumuladas, nenhum apoio imediato. Ao seu redor, tudo parece que está desmoronando. Quantas vezes, né? Você está com aqueles filhos ali, meu Deus, como é que eu vou agir? O medo do amanhã começa a sufocar a fé, e de repente, né, ela escuta vozes dizendo que é o fim. Olha, é o fim para você. Que não há situação. Tem pessoas nesse momento assim, nesse desespero. Mas eu quero te dizer, em vez de se desesperar, se ela entra no quarto, dobra os joelhos, chora diante de Deus, entrega essa situação, entrega esse papel, né? Aquela afronta diante do Senhor, como Ezequias fez. Em vez de buscar socorro onde não há, ela busca no refúgio certo. E mesmo que a situação ainda não tenha mudado, preste atenção. Externamente, muitas vezes a gente não vê mudança, mas algo muda dentro. Essas madrugadas que nós passamos na presença do Senhor, algo mudou dentro de você. Mudou ou não mudou? Algo mudou dentro de mim. A confiança, se levantar, a certeza de que Deus está presente e vai sustentar. Então, assim como Ezequias enfrentou o cerco da Síria, muitos hoje. Isso. Vocês podem glorificar aí com as imagens, né, com as figurinhas, escrevendo. Assim como Ezequias enfrentou o cerco da Assíria, muitos hoje, sabe, enfrentam cercos invisíveis. Pressões financeiras, diagnóstico médico, tem pessoas que estão enfrentando.
né? É um cerco. Crises familiares, casamentos que estão abalados, pessoas que estão esperando em Deus, ou situações emocionais que a pessoa está passando. São cercos. O Salmo 46 nos lembra que Deus não é um socorro atrasado, mas bem presente. E olha, na hora da angústia. E essa presença muda tudo, gente. Muda tudo. Muda tudo. Amém? Eu quero te encorajar com essa palavra. De dizer que Ele é o teu socorro bem presente. Amém? Eu quero que você faça uma oração comigo, aí repetindo na sua casa, ou onde você estiver. Fala comigo assim: Senhor, nosso Deus, em unidade, nos colocamos diante de Ti nesta hora. Reconhecemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Mesmo quando tudo ao nosso redor se abala. Nós declaramos, confiamos em Ti. Quando as ameaças se levantam, fala, eu confio em Ti. Como nos dias de Ezequias, escolhemos correr para a Tua presença e descansar no Teu cuidado. Aquieta a nossa alma, Senhor. Faz calar a voz do medo, da dúvida, da pressa. Queremos ouvir a Tua voz dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Traz o Teu rio, Senhor, que flui com paz, cura, provisão e direção. Enche o nosso coração, fala. Enche o nosso interior com a Tua presença, com a Tua esperança. Fortalece-nos para os dias difíceis. Nós entregamos a Ti cada situação que tem nos cercado. E fala aí com Deus aquilo que está te cercando. Cada afronta, cada peso, cada ansiedade. E declaramos juntos, o Senhor está no controle. Fala, o Senhor está no controle. Declare aí, o Senhor está no controle. Aleluia. O Senhor está no controle. Levanta em nós uma fé madura. Fala com Deus isso. Senhor, levanta em mim uma fé madura. Uma fé que permanece firme, mesmo diante da luta. Que crê na Tua palavra acima das circunstâncias. Fala com Deus. Senhor, peleja por nós. Peleja por nós, Senhor. Guia nossos passos. Guia os nossos passos. Guarda nossa mente. E fortalece o nosso coração. Fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, assim eu oro, Senhor, em concordância com todas essas palavras. E declaro, Senhor, que vamos ter, Senhor, ouvir a Tua voz nos momentos, Senhor, que nos cercam. Em nome de Jesus. Anjo do Senhor, eu peço agora que o Senhor visite a casa da Tua filha. Senhor, de todas que estão aqui comigo, aquelas que não estão em casa, mas estão, Senhor, no trabalho, no carro. Anjo do Senhor, visita a casa delas, todos os cômodos dessa casa. E repreende agora o que não provém de Ti. Age agora em favor dela, em favor dele. Senhor, aqueles que vão ver aqui pelo YouTube essa oração, entra agora na casa dessa pessoa. E toda afronta de Senaqueribe, toda afronta dos demônios sobre essa casa cai por terra em nome de Jesus. Todo medo, Senhor, toda insegurança, toda incerteza, Senhor, dá coragem a ela agora. Vigor. Deus, que ela acredite assim, Senhor, como esse salmo que acabamos de ler. Que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Nós repreendemos de dentro dessa casa. Nós repreendemos todo medo,
toda insegurança, todo vício, todo espírito de contenda, de confusão, de briga. Em nome de Jesus, sai. Sai da vida do filho, sai da vida da mulher, sai da vida do homem. Em nome de Jesus, dessa casa. Eu te ordeno, em nome de Jesus, vai embora todo medo. Sai, em nome de Jesus. Toda contenda, sai, em nome de Jesus. Toda doença, sai, em nome de Jesus. Todo diagnóstico, sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai falando aí. Vai declarando sobre a sua casa. Tudo aquilo que está te cercando, fala em nome de Jesus. Você está agora na presença do teu Deus, Deus Todo-Poderoso. É nessa presença que você ora, que você declara, em nome de Jesus. Vai embora, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, Pai, cerca, protege a tua filha, essa casa, no nome de Jesus. E eu vou terminar com esse louvor que eu falei aqui, né? Para que você medite sobre esse hino, né? Amém? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu ministério. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Aleluia, glória a Deus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te
Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Oh, glória a Deus. Fala, Senhor, que nossos corações. Fala, Jesus. Toca-me com brasas do altar. Aleluia. Se alegra tendo teu lugar. Se eu não te ouvir, glória a Deus, que Deus abençoe, dá muito no coração, através dessa obra de Deus, desse